O texto abençoado de hoje diz assim: Ó Senhor, lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará o povo de Israel e todos os sacerdotes de Deus. Salmos capítulo 115, versículo 12. Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Israel, seja bem-vindo aqui. Pela misericórdia de Deus, eu tenho o compromisso de compartilhar com você a palavra de Deus. Se você ama ouvir a mensagem do reino de Deus, então convido você a se inscrever no canal. E no vídeo de hoje, quero contar-lhe uma história. Numa cidade, o inverno estava muito rigoroso, muita neve em todos os lugares. E numa fazenda morava um casal com seus 2 filhos pequenos. Eles tinham entre 10 e 8 anos de idade. As crianças estavam felizes, pois tinham muitos brinquedos que ganharam na época de Natal. E uma infiel empregada cuidava dos pequenos. Então disse o fazendeiro para sua esposa: que tal irmos fazer uma visita aos meus pais? As crianças estão brincando e no momento não precisam de nós. Nossa empregada é de confiança e os levará depois para o quarto de dormir, que já está aquecido pelo fogão a lenha. A esposa então concordou. Vamos, que com o trenó estaremos lá em 2 horas. Então o empregado colocou os 2 cavalos diante, muita coberta foram levadas para se agasalharem bem, pois o frio era muito forte e o trenó era o único veículo mais próprio para andar ligeiro sobre a neve. O cocheiro guiou o trenó com segurança até a casa dos pais do fazendeiro. Na hora do jantar estavam todos animados e conversando, e conversa vai, então o fazendeiro notou que a esposa estava aflita e nada comia. Carinhosamente, o marido disse: que tens, querida? Não está se sentindo bem? A resposta foi chocante para todos. Ela disse: vamos voltar já para casa. Estou com um pressentimento que nossos filhos estão em perigo. O protesto então foi geral. Todos sabiam que a empregada era fiel e que cuidava de tudo muito bem. Até disso, então tinha caído muito pouco neve e iria dificultar o retorno. Tentaram convencer a esposa que sua preocupação não tinha nenhum fundamento, mas como ela continuava aflita e não deixava de implorar ao marido que voltasse para casa, então ele decidiu: está bem, vamos para casa, do contrário ela não vai dormir à noite. Por causa dessa preocupação, tinha parado então de cair neve e a luz da lua iluminava o caminho. Quando chegaram na estrada principal, o patrão disse para o cocheiro: sabe de uma coisa? Vamos passar pelo atalho que atravessa o mato. A claridade da lua vai iluminar bem o caminho. Pouparemos assim 1 hora de viagem. Afinal, estamos com pressa de chegar em casa. Então o obediente empregado guiou o trenó pelo atalho o qual o patrão falou. Olhando para trás, a mulher disse: veja só, o cachorro grande está correndo atrás de nós. Será que é um cachorro do vizinho? O marido se virou e disse: é mesmo, mas não é um só, são 2, 3 e muito mais. O empregado, agora olhando também para trás, gritou para o patrão assustado: não, são cachorros, são lobos famintos e são muitos. Olha, estamos em perigo, e perigo de morte. Então naquele momento começou realmente uma corrida entre a vida e a morte. Os lobos famintos estavam correndo atrás do trenó e os cavalos, com todas suas forças e agilidade, corriam para escapar toda vez que um lobo chegava mais perto. O fazendeiro jogava um cobertor para fora, os lobos pensavam que era qualquer coisa para comer, avançavam no cobertor, rasgando. Enquanto isso, ganhava-se um pouco mais de espaço entre o trenó e a alcateia de lobos. Os cavalos corriam a toda velocidade, tinham farejado os animais selvagens e instintivamente sabiam do perigo, mas agora, por sorte, a fazenda já estava à vista. O trenó parou bruscamente diante da estrebaria. O cocheiro pulou do trenó e pegou a espingarda que ficava atrás da porta e começou a atirar em direção dos lobos, que ouviram os tiros, fugiram amedrontados. Graças a Deus,
exclamou o fazendeiro. Por pouco os lobos nos alcançariam. Mas agora vamos ver os nossos filhos. Quando entraram na casa, uma fumaça espessa saía do quarto de dormir das crianças. A neve tinha entupido a chaminé, a empregada estava cansada dormindo no seu quarto, então não notou que no quarto das crianças a fumaça estava asfixiando e sufocando os pequenos. Imediatamente o pai os levou para fora e chamou o médico, que prontamente os atendeu. Depois de alguns minutos, angustiante, o doutor disse: seus filhos estão fora de perigo, porém, mais 10 minutos eles estariam mortos, sufocados pela fumaça. Depois que o casal agradeceu a Deus de coração pela sua proteção, a mulher disse para o marido: agora sei porque eu estava tão inquieta na casa de teus pais. Era Deus me avisando do perigo. O marido disse: agora eu sei porque os lobos correram atrás de nós. Sem eles, não teríamos chegado em tempo de salvar os nossos filhos. Veja só, meus amigos, até os animais Deus pode usar para nos ajudar. Deus dispõe de tudo para proteger-nos, mesmo inconsciente. Os animais, às vezes, é usado por Deus para cuidar de nós. Ele realmente é o soberano Deus Todo-Poderoso. Temos exemplos na Bíblia e vamos ver esses exemplos onde Deus usou animais para executar os seus planos. Veja só, Deus fez os corvos de garçom e traziam pão e carne diariamente para o profeta Elias. Esse escrito está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 4. Uma jumenta, um burrinho, Deus fez falar para avisar que Balaão estava num caminho errado. Números, capítulo 22, versículo 28. Um peixe abriu a boca para pegar uma moeda que alguém deixou cair na água. Depois foi pescado pelo apóstolo Pedro para que ele pudesse pagar os impostos devidos. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 27. Um cardume de peixe nadaram em direção da rede do pescador Pedro, Lucas capítulo 5, versículo 6. Se os animais obedecem a Deus, quanto mais nós, seres humanos, devemos então obedecer e fazer a vontade de Deus. Além disso, podemos confiar total na proteção eterna de Deus, que constantemente pensa em cada um de nós, realizando os seus planos na nossa vida. Sabendo isso, somos levados a adorá-lo também, com muita alegria e servi-lo. Eu recomendo que você leia Salmo capítulo 91. Deus abençoe e um forte abraço. Comente sobre o momento em que você sentiu a proteção de Deus. Comente sobre o vídeo de hoje e até mais.